Gráfico de funções no plano cartesiano. Nós temos aqui o plano cartesiano ortogonal, que é formado por dois eixos. O eixo 2x, chamado o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, e o eixo vertical, o eixo das ordenadas, chamado o eixo dos y. Temos uma função do primeiro grau, f de x igual a x. Toda a função do primeiro grau é uma reta. No caso, essa função aqui passa exatamente no ponto 0, 0. Y é igual a x, aqui ó. Quando o x igual a 1, o y igual a 1. Quando o x igual a 2, o y igual a 2. Nós temos uma função do primeiro grau, que é uma outra função, em que o coeficiente angular desta reta aqui ela é negativo. Por isso é uma função decrescente. Você veja que ela é uma função decrescente. A raiz dessa função é exatamente onde que corta o eixo do x, aqui ó, no ponto meio, quando o x for meio. Já esta função aqui é uma função do segundo grau. Toda a função do segundo grau, ela é uma parábola, que pode ser de concavidade para cima, nesse caso aqui, que no caso o coeficiente angular da função é positivo, a concavidade é para cima aqui. Nós temos aqui o ponto de máximo dessa função aqui, ó. Ela vai até aqui, é o ponto de máximo, é o vértice da função, porque esta função aqui, o coeficiente angular é negativo. Por isso a concavidade para baixo aqui, ó. Você veja que a concavidade é para baixo. Ela encosta aqui no ponto 0, 0. Já essa outra função, também do segundo grau, ela tem duas raízes reais. No caso aqui, é o 2 e o 3, aonde que ela corta o eixo do x. É chamado de raízes da função do segundo grau. A parábola, concavidade para cima, tem um ponto de mínimo aqui, ó. Você veja que o vértice da parábola, neste caso, o vértice da parábola é o ponto de máximo aqui, ó. Você veja, o ponto de máximo é o vértice da parábola. Por quê? O coeficiente angular desta parábola é negativo. Então a concavidade é para baixo. Também tem duas raízes reais aqui, onde que corta o eixo dos x. Você veja que esta função aqui, ela não tem raízes reais. Por quê? Esta parábola não corta o eixo do x. Ela está totalmente acima do eixo do x. Você veja que a concavidade é para cima aqui, porque o coeficiente angular é positivo. O vértice da parábola é o ponto de mínimo, nesse caso aqui. Você veja que esta outra função aqui é do terceiro grau. Uma função do terceiro grau tem três raízes. Nós estamos vendo uma raiz aqui só. Nós estamos vendo uma. Ela tem mais duas, que pode ser real ou imaginária. Então nós estamos vendo uma raiz real aqui, aonde que corta o eixo do x. Neste caso aqui é uma função exponencial. É uma função exponencial crescente, que você veja que à medida que x cresce, o y também cresce. Você veja que quando x igual a 1, o f de x igual a 2. Quando x igual a 2, o f de x vai ser 4. É uma função exponencial. Essa aqui é uma outra função exponencial. Só que é uma função exponencial decrescente. À medida que o x vai crescendo, o y vai decrescendo. Você veja aqui, ó. À medida que x vai crescendo, o y vai crescendo. Ela vai pertinho do zero, mas nunca vai chegar ao zero. Essa função nunca chega a zero. Essa aqui é uma função logarítmica. No caso, é logaritmo de x na base 10. Quando não tem nada escrito aqui, ó, não tem número nenhum escrito, porque a base é 10. O logaritmo de 10 na base 10, você veja que o logaritmo de 10 na base 10 é 1. O logaritmo de 1 na base 10 é 0. O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Você veja que é uma função, o logaritmo de x na base 2, aqui a base é 2. Você veja que o logaritmo de 2 na base 2 é 1. O logaritmo de 4 na base 2 é 2. O logaritmo de 8 na base 2 é 3. O logaritmo de 16 na base 2 é 4. Então, esta aqui é uma outra função, a função trigonométrica. O seno de x, você veja que é a função trigonométrica seno de x. O domínio dessa função aqui são todos os números reais. Então não existe restrição para o domínio dessa função. E a imagem vai do menos 1 até 1. Você vê a imagem aqui no eixo dos y. Você veja essa outra função, em que a imagem também dessa função, ela vai do menos 1 até 1. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Você veja o período dessa função aqui, ó, o período dessa função aqui é de π radianos. A cada π radianos, o movimento se repete. Você veja que π radianos é
exatamente no caso aqui, esta outra função aqui, a imagem dessa função, ela vai do menos 3 até o 3 aqui, ó, do menos 3 até o 3, não passa aqui. Você veja que o domínio dessa função aqui é 2 π radianos. A cada 2 π radianos, que é 6,28, se repete o movimento a cada 2 π radianos. Você veja essa outra função, que é o cosseno de x, também o período dessa função é de 2 π radianos. A cada 2 π radianos, esse movimento se repete. O domínio é o conjunto dos reais e a imagem dessa função vai do menos 1 até 1. A imagem você olha no eixo dos y e o domínio você olha no eixo dos x. Você veja que o domínio dessa função também são os reais, né? A imagem vai do menos 1 até 1, mas o período dessa função aqui, ó, o período a cada 4 π radianos. A cada 4 π radianos, que é 12,56, ela se repete o movimento. Aqui, ó, começa aqui. Veja uma coisa, essa outra função é a tangente de x. A tangente de x, você veja que não existe tangente para π sobre 2. Não existe tangente π sobre 2. Quando o ângulo for de 90 graus, não existe tangente de 90 graus. E também não existe tangente para 3π sobre 2. Então essa função aqui já é uma outra função. No caso que não é contínua também aqui, você veja que tem um ponto aqui que ela vai para o infinito, ela não é contínua. Vai para o infinito quando ela tem uma restrição em um certo ponto aqui. Você pode ver que ela vai para o infinito e depois ela começa no menos infinito. Ela vai para o mais infinito. No caso aqui, terminou a apresentação, beleza, ok.